mesmo quando falho, eu sei me amas, eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória aos céus encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Bom dia a todos. Que manhã preciosa. Que tempo glorioso nós temos vivido como igreja, né? Não só falando dessa manhã, mas o sentimento do que estamos vivendo nos últimos meses, nos últimos tempos. E nós temos esperança no que está por vir, esperança em tempos onde o Senhor vai cada vez mais fazer o seu nome conhecido em nosso meio, onde Ele vai derramar uma chuva em abundância sobre a sua igreja. E eu creio que como povo de Deus, nós não estamos de fora disso. Como igreja, nós somos participantes desse mover de Deus. Enquanto o Fã estava ministrando aqui a oferta, me veio uma breve reflexão, pensamentos, né? Não sei se você é assim, eu acredito que todos nós somos assim, sempre ficamos ali pensando e meditando em alguma coisa que nos chama a atenção. E o Fã falou dessa passagem onde Pedro realiza a grande pesca. E o que eu estava pensando era no sentido de, pense comigo, no sentido de que a palavra de Deus, ela produz o milagre. O Senhor, Ele tem esse poder, nele há o sim e o amém. Mas existe uma medida de resposta, existe uma correspondência que é minha e sua, que é a de crer no milagre. Nós precisamos acreditar, nós precisamos confiar, ter fé de que Deus pode operar um milagre. Se Pedro, diante daquela voz, diante daquela ordenança que disse: Pedro, vá mais fundo e lance as redes desse outro lado. Se no coração de Pedro tivesse, de repente, operado a incredulidade, eu ouvi na quinta-feira, enquanto nós estávamos aqui na reunião de oração, uma irmã falar sobre incredulidade. Eu achei muito interessante, aquilo me chamou a atenção, porque a incredulidade, ela nos impede de acessar esse milagre, esse poder de Deus, essa realização que há na palavra de Deus. Então, se Pedro, naquele momento, deixa a incredulidade dominar o seu ser e governar o seu coração, e tivesse ficado somente na ideia de que a experiência dele, né, o conhecimento dele era a verdade final, ele jamais poderia ter experimentado de um chamado que chegou à sua vida. Porque após aquilo tudo que Pedro experimentou, o que Jesus queria falar para Pedro era: Pedro, agora eu tenho uma missão com você. Eu tenho um chamado para você, Pedro.
Agora você vai deixar as redes, você vai deixar de ser pescador de peixes e vai passar a ser pescador de homens. Pedro deveria deixar de experimentar um chamado que foi eterno, uma vocação que estava sendo desenvolvida na sua vida. Você entende isso comigo? Você partilha dessa compreensão nessa manhã? Então a palavra de Deus, ela tem o poder para operar um milagre, mas existe em mim e em você a operação da fé. Existe em mim e você uma resposta que precisa crer naquilo que Deus diz. Porque se você não crê, é impossível que aquilo aconteça. É impossível eu e você experimentarmos de uma glória que Deus quer fazer. Amém? Então eu compartilho com você essa manhã, essa breve reflexão, para que nós venhamos a crer. Você precisa crer que Deus quer, através da sua vida, lhe tornar uma pessoa próspera, de que o Senhor quer transformar as áreas da sua vida. Se você hoje é alguém que está aprisionado, cativo a pecados, cativo ainda a estilo de vida que não condiz com a verdade de Deus, aproxime-se diante dele, crendo de que ele é capaz de operar a transformação na sua vida, fazer de você um novo homem, fazer de você uma nova mulher. Porque essa é a glória do Evangelho de Cristo. A transformação que nós podemos experimentar desse poder. Sabe? Nós não podemos nos aproximar de Cristo ou nos aproximarmos da fé cristã somente por ritos, por uma religiosidade vazia que não produz essa transformação. Porque Deus quer transformar, Deus quer dar a mim e a você uma nova vida, uma vida em abundância. Então, deixa que o Espírito Santo de Deus comece a levar você, comece a produzir no seu coração e no seu interior as áreas, as coisas que você precisa começar a ter fé no Senhor, precisa começar a crer que Ele é capaz de fazer. Porque sem fé é impossível nós agradarmos ao Senhor. E a fé, como a Bíblia diz, ela é um dom, é algo que cresce ao passo que nós ouvimos a sua palavra. A fé, ela vem pela palavra de Deus. Portanto, não preencha a sua vida, o seu dia, somente com os seus pensamentos negativos, com as incredulidades que operam às vezes no nosso coração. Porque às vezes, irmãos, eu mesmo tenho experimentado disso, e uma vez o Espírito me disse: Cleito, não faça dos seus pensamentos negativos o juiz, a palavra final sobre o que eu estou fazendo. Porque você pode se enganar, nós podemos nos enganar, achando que muitas das vezes o nosso pensamento é o selo, é o ponto final, é a palavra final daquilo, e nós estamos totalmente errados. Por isso nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos buscar essa palavra, meditar nessa palavra, nos relacionar com essa palavra coletiva que está pairando sobre o corpo de Cristo, por meio do Espírito Santo de Deus. É assim que a nossa fé vai crescer. É assim que a incredulidade, que muitas das vezes quer operar na minha vida diante de determinados desafios, diante de determinadas situações, vai cair por terra. Por quê? Porque eu vou começar a andar, não num positivismo humano, naturalista, mas eu vou começar a andar em medidas de fé e esperança numa palavra que é primeira do que eu, que ela é existente antes mesmo de nós nascermos. E é isso que precisa, meus irmãos, operar sobre os nossos corações. A palavra de Deus, ela é verdadeira, amém ou não amém? A palavra de Deus, ela é fiel, amém ou não amém? E por que às vezes nós relutamos tanto em obedecer, em acreditar? Porque muitas das vezes o homem caído, esse ser carnal, ele ainda tem muita força. Ele ainda não foi esvaziado, ele ainda não foi aniquilado, ele não morreu na cruz.
É esse tipo de pensamento, é esse tipo de consciência que precisa ser colocada aos pés da cruz de Cristo Jesus, para que diante do sacrifício de Cristo, para que diante da cruz do Senhor, nós possamos alcançar o que há após a cruz. Essa ressurreição, essa renovação que nós alcançamos por meio da glória do Evangelho de Jesus, meus amados. Portanto, não deixemos que opere somente sobre nós esse ser carnal, que muitas das vezes quer ter o domínio, quer ter o controle e quer dizer o que é o ponto final. Quer fazer dos meus pensamentos, quer fazer das minhas conclusões, as minhas incredulidades, que aquela situação não tem jeito. De que eu não posso alcançar, de que eu não posso romper, de que a minha vida não vai ser transformada. Eu creio demais numa palavra que está operando no nosso meio desde quando nós começamos desde quando começamos o culto essa manhã. O Luan ministrou por diversas vezes palavras, salmos, acerca de ânimo, de renovação, de transformação, de vivificação. E eu creio muito que nessa manhã está operando isso em nosso meio. É um ânimo, irmão, que precisa ser trazido aos nossos corações, ao nosso espírito, porque adiante de nós há muitas batalhas. Talvez na sua casa você está passando por muitas situações difíceis, você está passando por tribulações. O Senhor sabe como você tem deitado, o Senhor sabe como você tem despertado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você essa manhã. Essa manhã o Espírito Santo de Deus quer produzir em nós um novo nível de fé. Ele quer produzir em nós um novo espírito que renova-se a cada manhã em Cristo Jesus, para crer e confiar naquilo que Deus está fazendo sobre a minha vida, sobre a tua vida. Por isso não acredita que o que você está vivendo é o ponto final, é uma sentença final. O que nós estamos passando é uma jornada de crescimento, de desenvolvimento. Nós estamos aprendendo no Senhor a viver para Ele. Quantos de nós não temos, talvez você não orou, e você não orou pedindo ao Senhor: Senhor, edifica a minha fé, fortalece a minha fé, me faz alguém mais forte, me faz alguém mais corajoso, me faça vencer. Talvez as suas orações estão carregadas de coisas que você nesse momento não lembra, mas o Senhor a capturou e o Senhor tem as suas orações lá guardadas nas taças. E as suas orações, elas são como armadilhas do Senhor para nos capturar. Por quê? Porque ao tempo que você está nesse tempo de relacionamento, buscando essa intimidade com o Senhor está te fazendo ir para mais perto. O Senhor está te aproximando mais dEle. Eu me lembro que há anos atrás, quando eu me aproximei do Senhor, eu voltei para a igreja por um motivo. Eu conheci o Evangelho desde a minha infância, e um dos motivos pelo qual me fez voltar pelo Evangelho é porque eu queria que Deus arrumasse a bagunça que eu fiz na minha vida. Eu já não me reconhecia mais em estado, em vida, sabe, em questões emocionais e de própria saúde. E eu voltei para Deus, e um dos motivos era assim: arruma aí essa bagunça aí, faz um milagre, porque me disseram, né, eu fui ensinado um pouco acerca de uma teologia da prosperidade que dizia que se eu buscasse a Deus, eu poderia, tipo assim, se eu começasse a fazer algumas práticas, algumas coisas, eu conseguiria mover a mão de Deus em meu favor. Talvez você também passou por essa escola, né? Faça isso, faça aquilo, né? Dê aquilo, sabe? Foram várias práticas que a igreja, pela qual a igreja passou. E nós achávamos que fazendo aquilo nós conseguiríamos mover a mão de Deus. E mover a mão de Deus ao nosso favor. Mas é interessante que Deus não divide a sua glória com ninguém. E à medida que eu fazia aquilo, à medida que eu ia para Deus
eu ia para a presença de Deus, eu participava dos cultos, eu participava dos encontros. À medida que eu fui para perto de Deus, uma coisa foi acontecendo. E eu não consegui mover a mão de Deus ao meu favor. As coisas que eu mais pedi a Ele não estavam acontecendo. Mas outra coisa estava acontecendo. Deus estava me tendo. Deus estava me atraindo. E chegou um momento da minha vida que eu disse assim: as coisas não estão acontecendo como eu queria. Mas também eu não consigo retroceder, eu também não consigo voltar atrás e nem me decepcionar, porque o que eu estou experimentando são coisas superiores ao que eu queria. Eram coisas maiores do que eu queria, só que os meus olhos ainda não tinham contemplado isso. Mas no meu coração havia assim um sentimento de que à medida que eu mais andava com Deus, eu mais participava da comunhão, eu mais estava presente na igreja, eu mais estava me relacionando com os santos, eu não conseguia voltar para aquele estilo de vida, porque as minhas coisas, porque os meus pedidos, os meus desejos não haviam sido atendidos. As minhas expectativas em Deus, entendeu? Em relação ao que Ele poderia fazer ao meu favor, não estava acontecendo. Mas isso não me decepcionava. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que eu estou partilhando para você que ao passo que nós nos aproximamos do Senhor, que as nossas orações são lançadas a Ele, nós vamos começando a ser inseridos na nossa vida, nesses processos que Deus vai fazendo com que nós experimentemos dessas coisas que tanto pedimos. Quantos de nós, nas nossas orações, nós não pedimos mais fé? Porque nós precisamos avançar, nós precisamos crer. Me desculpa. Talvez você está diante de alguma empreitada, de algum desafio pessoal ou profissional, e você sabe que na medida de hoje é impossível avançar. Na medida de hoje é impossível experimentar dessa glória, da realização daquilo. E você pede a Deus mais fé. E você pede a Deus para viver para Ele. Você pede a Deus para viver em confiança. Eu preciso confiar mais. E o que é que Deus faz? Ele vai começar a nos inserir em processos de desenvolvimento de fé, de desenvolvimento de confiança. Ele vai nos inserir em processos de crescimento, de amadurecimento. Porque quando nós oramos ao Senhor, pedindo: Senhor, eu quero fé, eu preciso de fé, confiar, eu quero viver para Ti, eu quero viver para a Sua glória. A resposta disso não é que Deus vai fazer um download, vai baixar um pacote de dados no seu coração ou na sua mente e agora você tem. Você vai passar por situações aonde nessas situações tudo aquilo que você está pedindo vai ser desenvolvido. Você está entendendo isso comigo essa manhã? Por isso eu estou falando para essa manhã que o que eu estou percebendo sobre o nosso meio é exatamente isso, irmãos. É Deus expandindo, sabe, em nosso coração, em nosso interior, medidas de fé, medidas de perdão, medidas de crescimento, entendeu? Que vão nos fazer olhar para trás e nós não vermos mais como éramos. Você não vai se ver e vai ver, olha assim, rapaz, olha só, eu agia dessa forma diante dessas situações. Olha só como eu estou respondendo, olha só como eu estou correspondendo diante do que eu estou passando. Porque você vai de fato, de verdade, experimentar aquilo que Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora vivendo essa nova realidade, eu não caminho mais como antes, eu não caminho mais como aquele homem carnal, agora eu caminho com essa nova natureza que reveste-se, que cresce para a glória de Deus. É isso que nós vamos experimentar. Eu queria ler 2 Coríntios no capítulo 4. Foi um texto que me veio essa manhã, enquanto eu orava ao Senhor para saber o que o Senhor queria compartilhar conosco. Nós vamos ler alguns versículos de 2 Coríntios, capítulo 4. A minha versão é NVI, mas se você estiver lendo em outra versão, acredito que não há problemas. E que o Espírito Santo de Deus nos dê a sua graça, que Ele continue a
a nos ministrar. Continua a operar sobre os nossos corações essa manhã, Espírito Santo. Rompe sobre nós com toda incredulidade. Rompe sobre nós, Espírito Santo, com a revelação do Teu poder, nos transformando cada vez mais à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Para que venhamos dar glória ao Seu nome, para que venhamos dar glória a Deus, para que possamos dizer fielmente: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E assim nós percorramos a carreira que nos é proposta. Queremos ser achados fiéis a Ti, porque ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, você vai dar o direito de comer da árvore da vida. Ao vencedor, ele vai acessar a realidade de um lugar onde não há choro, não há dor. Ao que for fiel, o Senhor vai coroar com um galardão. Mas nos ensina a buscar a Ti por quem Tu és, não pelas riquezas que você pode nos oferecer, Jesus. Por isso, faça-nos um povo cada vez mais apaixonado. Faça-nos cada vez mais um povo fiel e temente a Ti, Jesus. Aumenta sobre esse povo, sobre essa igreja, sobre a igreja da minha nação, Deus, a fidelidade verdadeira ao Senhor. Aumenta sobre a igreja da minha nação, Pai, o temor e o zelo pelo Teu nome. Aumenta sobre nós como comunidade local, Deus, a esperança no Senhor. Em Teu santo nome, Jesus, em Teu santo nome. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Se que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que Você me diz. E se eu cair, a Tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima Você enxugará. E se eu cair, a Tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima Você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendando-nos a consciência de todos diante de Deus. Assim, o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto. Versículo 7, por favor.
Nós temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia! Aleluia! Foi esse versículo que o Espírito comunicou em parte. No decorrer dessa mensagem nós vamos clareando, mas sobre o que o Senhor quer falar essa manhã. É termos os nossos olhos abertos, a fim de fixarmos o nosso olhar, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque é nisso que habita essa eternidade da glória de Deus. É olharmos para esse vaso de barro aqui, que passa por constantes pressões, que passa por constantes abalos, que passa por constantes dificuldades, mas que dentro dele habita a glória de Deus, que dentro dele há tesouro de Deus, material necessário, matéria-prima necessária para que o nome do Senhor seja cada vez mais exaltado. Porque não nos esqueçamos, irmãos, que o evangelho que nós vivemos, ele é um evangelho fiel e verdadeiro. O que nós experimentamos e o que nós esperamos em tudo aquilo, em toda a promessa que está contida no evangelho, é uma contínua transformação. É uma transformação interior, de dentro para fora. É uma transformação que faz com que a minha vida e a sua vida não seja mais governada por si mesmo, mas governada pelo Criador, pelo Deus Pai, por aquele que sabe de todas as coisas, que tem o início e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele tem todas as coisas completas nele. A nossa vida é regida, a nossa vida precisa ser governada por esse Deus Pai, que sabe de todas as coisas. É esse evangelho que nós experimentamos. Nós não experimentamos, nós não anunciamos um evangelho, como Paulo disse, onde as palavras são distorcidas, aonde o que prevalece é um interesse pessoal em si, em algum projeto enganoso, em algum projeto pecaminoso. Mas a glória de Deus, a verdade de Deus atuando em nosso meio. É sobre isso que o Espírito está falando a nós essa manhã, meus irmãos. Sobre essa glória de Deus que habita em mim e em você como vasos de barro, aonde, carregado de depósitos, de tesouros celestiais, nós vivemos para a glória de Deus. E nós queremos, ao passo que vamos
conhecendo mais o Senhor, à medida que nós vamos vivendo, caminhando, nós queremos cada vez mais descobrir do nosso Senhor e queremos cada vez mais revelar a glória deste Deus. Porque nós sabemos que não há glória em nós. Eu e você somos vasos de barro. Assim como Jeremias, no capítulo 18, viu, o Senhor direciona Jeremias a descer a casa do oleiro. Quinta-feira até a gente cantou, né, o corinho de fogo do oleiro aqui, né? Interessante, né? Na quinta-feira nós estávamos aqui em um momento de louvor e adoração, irmãos, vocês têm que experimentar. Pastora Eliette agora é dona de um pandeiro, entendeu? E ela está se preparando para ser a precursora do ministério pentecostal. Ela está ali com o olhar me fulminando, ela vai me cobrar depois dela isso aqui, viu? Mas quem quiser aprender a tocar pandeiro, ela está com um agora, procurem ela, viu? Tá chegando mais instrumentos para a banda, viu? Os irmãos estão envolvidos, os irmãos estão engajados, entendeu? Compraram mais instrumentos, irmão, para fazer esse ministério. Quinta para pouco, exatamente. A partir de 2 horas da tarde, né, irmão? Começa ali entre 2, 3 horas, começa a quinta do papoco, entendeu? Vamos voltar aqui. Mas os instrumentos é verdade, viu? Tem mesmo, viu? Aleluia. Então, como Jeremias recebe a direção da palavra de Deus para ir ver, para descer a casa do oleiro, e lá ele começa a observar um oleiro no seu manejo, sobre a roda, trabalhando a argila, trabalhando o barro. E quando nós lemos a passagem, nós vemos o Senhor falando a Jeremias: Jeremias, assim eu não posso fazer com a casa, com a nação de Israel? Eu, sendo o oleiro, eu não posso dar forma, eu não posso trazer à existência aquilo que não tem forma. Jeremias começa a dialogar com Deus mediante aquela visão, mediante aquela realidade que está diante dos seus olhos. E é nisso que o Espírito Santo de Deus está falando a nós essa manhã, porque o Senhor está trabalhando nesses vasos de barro que nós somos. Quem agrega valor, quem dá forma, quem dá propósito ao barro, é o Criador, era o oleiro. E é Ele que está produzindo isso em nós, nas nossas vidas. Ele está gerando em nós, cada vez mais, a identidade do propósito que Ele tem para cada um de nós, e no todo, para a sua igreja, para o seu povo. Nós precisamos nos atentar que viver em obediência é sujeitar-se a este oleiro. É sujeitar-se à sua vontade, é sujeitar-se às pressões a qual nós passamos e vivemos, porque em meio a isso, nós estamos tomando a forma, e não andando como seres deformados, e não andando como seres talvez repetidores de modelo, mas estamos sendo pessoalmente e de forma plural, tomando a forma do propósito para qual Ele tem para nós. Então deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: a sua vida, ela não é mais sua. Você vive verdadeiramente para a glória de Deus. Por que às vezes, diante das situações, diante dos processos, das tribulações a qual nós passamos, que eu sei que são difíceis, eu não anulo a dor, não anulo a dificuldade, mas nós queremos fugir, nós queremos, ser insubordinados, queremos retroceder, queremos negar. Às vezes nós somos como Pedro, nós dizemos assim: Jesus, nós estamos aqui contigo, nós vamos para a batalha, eu estou contigo para morrer. E Jesus, cara, tu não está pronto, Pedro, ainda. Deixa eu falar uma coisa para você. Tu vai me negar. Antes do galo cantar, tem um horário, tem um tempo determinado, Pedro, que antes desse tempo se cumprir, você vai me negar 3 vezes. Não, Senhor, quer isso? Pedro. Mas segura a onda aí, Pedrão, eu estou contigo. Às vezes nós agimos como Pedro, que diante das pressões, entendeu? Nós fazemos isso. Embora não seja
verbalizado aqui, ó, aqui dentro, ou aqui nos seus pensamentos, nesse campo de batalha, a vontade que dá é de desistir. A vontade que dá é de não mais permanecer na fé, de não mais permanecer diante desse Deus. Porque para onde você olha é pressão, sabe? É cobrança. E seja bem-vindo ao mundo. Porque nós estamos passando por isso, mas eu queria dizer para você uma promessa que está contida no Evangelho. Jesus afirma: mas tenham bom ânimo, porque eu venci. E se somos em Cristo, co-herdeiros das promessas que habitam nele, então também nós nos tornaremos vencedores como ele é, como ele foi. Portanto, é tão necessário cada vez mais nesses dias nós meditarmos e refletirmos na fidelidade que há no Senhor. Porque olhando para a fidelidade que habita em Cristo Jesus, nós vamos cada vez mais nos tornar fiéis. Olhando para a obediência que há em Cristo Jesus, nós vamos nos tornar cada vez mais obedientes. Olhando para a verdade que há em Cristo Jesus, nós vamos nos tornar cada vez mais verdadeiros. E vamos nos assemelhar e vamos tomar essa forma do propósito para qual o Pai tem para nós. Mas não vamos retroceder. Porque o Senhor, Ele não nos deu um espírito de covardia. É isso que está escrito. Ele nos deu um espírito de ousadia, de coragem. Embora às vezes aqui fora não esteja transmitindo isso, mas permaneça. Busque se permanecer fiel ao Jesus, fiel à vontade dEle. Buscando toda sabedoria, buscando todo conselho, sujeição, obediência. E é no seu corpo e é em meio à sua igreja que há todo o recurso necessário para suportarmos, para passarmos. Nós não vamos tirar você do processo. Ninguém aqui tem autorização, capacitação para tirar ninguém do processo. Às vezes nós nos compadecemos. Mas nós também temos o cuidado para não interromper no que Deus está fazendo. Por isso a gente às vezes vai só orar por você. Às vezes vai só pedir assim: Senhor, é que nem Jesus disse: Pedro, tu vai me negar, Satanás pediu para te peneirar, mas eu orei para que você não desfalecesse. Jesus não disse assim: não, Pedrão, e eu te tirei, eu te privei disso, eu te coloquei num lugar de proteção. Ele disse: mas eu orei por você, para que você não desfalecesse, e no tempo certo você pudesse ser suporte para os seus irmãos. Então nós não vai ter momentos, vai ter situação que no conselho, que na mesa, no relacionamento, nós não vamos poder tirar. Por quê? Porque pela graça do Espírito, o Senhor vai dando sabedoria que até onde a gente pode atuar é aqui. É sermão, é ser consolo, é ser intercessão. Mas nós não vamos poder tirar. Por quê? Porque isso faz parte de um momento em que eu e você nós precisamos passar. Mas como está escrito, você pode estar até abatido, mas você não está destruído. Guarda isso no teu coração. Que por mais que esteja difícil, está feio, está doloroso, mas você não está destruído. As raízes estão crescendo, você está se fortalecendo. E você vai no tempo certo ser bênção. Você vai poder ser bênção a outros. Você está se tornando um carvalho de justiça. Você está se tornando uma árvore forte, uma árvore frondosa. Você está sendo no deserto um manancial para muitos. Mas é porque às vezes você não consegue ver. Pois é, mas não atenta os teus olhos para aquilo que é visual. Fixamos os nossos olhos naquilo que não se vê, porque o que não se vê é que é eterno.
Atentar para esse tesouro que habita nesses vasos de barro, irmão, vai requerer de nós essa compreensão no Espírito, para podermos olhar por entre as situações, para olhar, para discernir, por toda a bagunça que às vezes está, aquilo que nós estamos passando. Parece um emaranhado de fios, né? Mas olhe por entre, após essas coisas. Porque há propósito nisso. Há propósito nisso. Nós não estamos aqui querendo privar ninguém da cruz que você precisa carregar e muitas das vezes da cruz que você precisa ser crucificado. Por quê? Porque a cruz faz parte do propósito. A cruz, ela é cumprimento de uma estação. A cruz é cumprimento de palavra. E nós precisamos agora começar também a pensar na glória que há, na graça que há, no poder que há após a cruz. Após a cruz de Cristo. Nós somos chamados, irmãos, a experimentar um evangelho dia após dia, que crucifica esse ser carnal, que crucifica o pecado, que crucifica a nossa carne, os nossos desejos, os nossos prazeres, para que a glória de Deus se revele em nós. Então não esqueçamos e não achemos que o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando, é somente sentença ou castigo e juízo de Deus. Embora essas coisas elas existam. Mas o que o Espírito Santo está comunicando a nós essa manhã não é sobre uma sentença, sobre um juízo, não é sobre nós colhermos aquilo que plantamos. O Espírito Santo de Deus está produzindo em nós nessa manhã essa compreensão de que nós somos vasos de barro, que dentro de nós há tesouros celestiais, há tesouros de Deus. Mas para que a glória não seja dada a mim e a você, há uma glória que é pertencente somente a Deus. E nós estamos aprendendo a não nos corromper com essa glória. Nós estamos aprendendo a nos relacionar na verdade com essa glória, com esse poder. Para que o pecado não nos engane. Para que o pecado não nos faça achar que nós somos detentores de alguma coisa. Alguns dias atrás eu estava assistindo um desenho com o Benoit em casa. E esse desenho era o Superbook, né? Acho que muitos aqui conhecem, um desenho infantil que fala das histórias bíblicas, né? É toda a narrativa das histórias bíblicas. E tinha um episódio lá que era o episódio da criação. E eu achei interessante naquele episódio, ao mostrar Lúcifer, eles conseguiram traduzir assim, sabe, de forma no anime, na animação, toda a arrogância, todo o ímpeto que havia em Lúcifer em querer se tornar Deus, em querer ser Deus. E aí eu assistindo aquilo com o Benoit e a gente prestando atenção, eu comecei a atentar para aquela batalha. Tem um momento lá que é a batalha celestial. E eu fiquei pensando assim, que isso não nasceu aqui exatamente nesse plano terreno. Isso começou lá. Mas observando para isso, Deus me fez ver o quanto que nós precisamos nos sujeitar, quanto que eu e você precisamos ser submissos e obedientes à vontade de Deus, que molda esse caráter, que molda esse ser, que molda a minha pessoa, a não se tornar uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba diante da presença de Deus.
Porque Ele sabe das minhas fraquezas, Ele sabe das coisas, das lutas que nós passamos. E Ele não divide a glória dEle com ninguém. Então, como um bom pai, Ele vai nos sujeitar àquilo que é fiel e que é verdadeiro. E a arrogância, a soberba, o orgulho, essas coisas não estão presentes diante de Deus. Elas não são parte daqueles seres que são transformados à imagem e semelhança de Deus. Então nós precisamos cada vez mais, irmãos, caminhar em direção a esse evangelho que faz com que eu e você, nós nos venhamos a nos relacionar com a glória de Deus, nos relacionar com o poder que emana de Deus, com toda a beleza que há em Deus, não a partir de nós, mas a partir dele, da verdade de quem ele é, a verdade que habita nele. Por isso Cristo Jesus foi tão necessário no propósito de Deus, no plano eterno de Deus, porque Ele, que é a imagem de Deus, Ele encarna-se na palavra, Ele encarna-se em ser, a palavra que era antes de todas as coisas, encarna, e vem a nós, e vem a esse plano físico, a esse plano terreno, para ensinar a mim e a você como nós nos relacionarmos com Ele. Essa é uma das grandes glórias, das grandes misericórdias, graças do Evangelho. Ele vem nos ensinar, Ele não só fala, Ele não só diz. Porque na antiga aliança Ele se manifestava por meio dos profetas, Ele se manifestava por meio dos seus sinais. Agora, na graça da nova aliança, Ele vem em forma corpórea e passa a encarnar toda a verdade que emana de Deus Pai. Então agora nós temos o privilégio de nos relacionarmos com essa verdade interiormente aqui dentro do nosso coração, para fazer com que eu e você nós viemos aprender, nós estamos nesse processo de aprendizado, de crescimento no relacionamento com Deus. Mas essa glória é dele. Temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Temos tesouros, irmãos. Ele depositou tesouros em mim e em você. Mas eu digo uma coisa para você essa manhã, que o Espírito está nos falando. Vamos fixar os nossos olhos não naquilo que é transitório, que por meio do Espírito Santo, Ele abre os olhos espirituais, os olhos do nosso coração, para nós entendermos, para nós compreendermos a glória de Deus que habita em nós, esse tesouro que está interiormente aqui em mim e em você. Nós precisamos aprender a administrar essa nova vida em Cristo Jesus. Porque assim como uma criança dessa nasce pequena, o seu novo nascimento também reflete a isso. O nosso novo nascimento também reflete a isso. E não é interessante que na nossa caminhada, na nossa vida, nós venhamos a ficar perpetuamente como crianças. O Kennedy e a Juliana são pais da Adassa. E eles atentam para o desenvolvimento da Adassa, não é, Kennedy? Tem um período ali que vocês vão ao pediatra, fazem consultas, periodicamente faz algum exame, mas eles estão atentos ao crescimento dela. Se em um determinado momento o crescimento dela estagnar, parar, eles vão ficar confusos, talvez vão ficar preocupados, porque algo não está certo, algo está errado. Por que parou o crescimento? Por que estagnou? Por que chegou só até aqui? Você tem mais para crescer. A Adassa tem muita vida pela frente. Ela não pode ficar nesse nanismo, ela não pode ficar parada nessa estatura. Por que você acha que Deus não vai agir assim com seus filhos?
Porque pensemos nós que nós vamos ficar perpetuamente nessa estatura. Porque nós compramos a ideia de que, aqui para mim está confortável. Eu gosto desse espaço, a minha cadeira de preferência está até ali já, eu gosto de ficar ali. Por que vamos mexer? Por que nós vamos, sabe? Para que essa ideia? Não, vamos ficar aqui está gostoso. Jesus vem de domingo em domingo, aí aparece a transfiguração de Elias e Moisés, a gente se enche, fica aleluiado, tá massa, Jesus, deixa nós aqui. Pois é, meu povo, não é assim. Tem mais filhos a assentar-se a essa mesa, tem mais gente para crescer, tem mais gente para experimentar desse desenvolvimento, dessa transformação. Você acha que o Evangelho, você acha que Cristo morreu na cruz só para te salvar? Você acha que essa glória, você acha que essa graça que você experimenta, todo o poder, toda a unção, todo o recurso necessário que é depositado no meio da igreja, você acha que está disponível somente a você? Você vive os seus dias, dia após dia, achando que o Evangelho às vezes limita-se somente a você, a sua vida, os seus planos, o seu interesse. Às vezes nos relacionamos dia após dia com o Senhor, como se Ele se encaixasse no meu devocional, porque eu tenho aqui, Jesus, vou começar o dia, tenho meia hora aqui, Mateus, Marcos, Lucas, ixi, glória a Deus, terminei, vou para a minha vida, e ficou lá. E cadê o ensinamento, cadê a vida que emana dessa verdade? Às vezes nós esquecemos que domingo após domingo nós nos encontramos nesse lugar para celebrar o nome de Cristo, para cultuar o seu nome. E saímos daquelas portas ali, às vezes, só com a impressão de que o culto foi bênção, né? Como é que foi o culto? Rapaz, foi bênção. Foi poder, foi alegria, foi celebração. E o que mais Deus falou? Pois foi isso, foi alegria, foi celebração, foi poder. Tá, mas e o que mais? Foi isso, nós ficamos aleluiados. Mas na segunda-feira, amanhã, as dores da segunda, da terça, da semana vão estar aí. E o quanto que desse encontro aqui foi combustível, foi ferramenta, foi arma, foi forja para você viver a segunda-feira. A Gleide falou de perdão no começo do culto. Aí parece que o perdão fica exclusivo a esse ambiente aqui, as horas que nós estivemos aqui. Não falou de perdão. Aí amanhã nós vamos ser chamados a perdoar. Será que nós vamos nos lembrar? Por favor, não estou te pondo condenação, tá? Não estou te pondo culpa. Esse não é o papel do Espírito Santo e nem o meu aqui. Estou querendo produzir cada vez mais, por meio da palavra, uma compreensão, sabe, a verdade em nós. E o quanto que amanhã nós vamos andar em perdão. Os louvores que foram ministrados, irmãos, falando de tanto ânimo, de tanto encorajamento. Pessoas sendo transformadas. E tanta coisa que o Luan disse, e aí nós vamos fazer o que amanhã? Que amanhã não vai ter o Luan do teu lado tocando um teclado, né, Luan? Você não vai ter um anjo tocando uma harpa, fazendo um instrumental para você. Amanhã é vida, amanhã é rotina. E o Espírito Santo de Deus, ele vai permanecer lá com você, e você precisa ter esses olhos fixos naquilo que não se vê. Precisamos manter os nossos olhos fixos no Espírito Santo. A nossa oração para o Espírito Santo, me ajuda essa manhã a manter os meus olhos fixos naquilo que é eterno, na verdade do Senhor, naquilo que não se vê, porque o que tem aqui na minha frente que eu estou vendo é transitório. A tua palavra está me ensinando isso, então me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda a olhar para o outro além das grosserias, das arrogâncias que ele me transmite. Me ajuda a olhar para essa dificuldade além do que ela está me comunicando, porque ela está dizendo assim, ó, tem homem aí? Tem um homem não em Israel aí para batalhar comigo?
Me ajuda a ser como Davi. A estar fora desse ambiente de medo e adentrar e dizendo assim: quem é esse imoral incircunciso? Quem é esse que desafia o Deus de Israel? Não, eu não compro essa ideia, eu não aceito o que está permeando nesse ambiente, não. Bora, eu vou para a batalha com esse cara. Não, Davi, mas espera aí, cara. Não. Eu tomo uma posição de que Deus é conosco, de que Deus é comigo, de que Deus é com você, de que Deus está te auxiliando nos teus momentos de fraqueza, de que Deus está te consolando nos teus momentos de dores, de que Deus está te fazendo forte para prevalecer sobre essa batalha. É isso que o Senhor quer cada vez mais forjar em nosso espírito e em nosso coração. Fique de pé comigo. Aleluia. Mais uma vez eu digo, assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu acho que isso é o cerne da mensagem essa manhã que o Senhor está nos fazendo atentar e observar por meio da sua palavra, por meio do Evangelho, produzindo em nós encorajamento. Temos esse tesouro aqui, ó, em vasos de barro. É em vasos de barro que Deus decidiu habitar. Ele poderia ter escolhido qualquer outro material, qualquer outro elemento, qualquer outro tipo de metal, mas ele escolheu habitar em vasos de barro. É na fraqueza aí que você tem mesmo. Não é na tua força, não é na tua habilidade, não é nos teus recursos que Deus está confiando. É na palavra que Ele empenhou sobre você. É na palavra que Ele depositou sobre cada um de nós. Ele diz a Jeremias: acaso eu, Jeremias, não poderei fazer de igual forma com a nação de Israel? Eu não posso dar forma a este povo? Eu não posso escolher uma nação que não foi escolhida e torná-la escolhida? E a outra nação que escolhi, se porventura vier a fazer o que eu reprovo e me desapontar, eu não posso fazê-la com que ela seja reprovada? O Senhor pode. O Senhor pode. Então nós podemos querer às vezes comprar a ideia de ficar, sabe? Não, né? Na falsa modéstia, não, eu sou pequenininho. Da minha casa eu sou o coitadinho. Eu não sei nem por que Deus me escolheu mesmo. Por que Ele me escolheu, hein? Ele poderia ter escolhido outro. Ele escolheu o Vlad é grandão, é bonito, né? Ele poderia ter escolhido o João Neto, olha o tamanho do João Neto. Ressalva as brincadeiras, mas é na força do poder dele, João Neto. É na força do poder dele. Não é em mim, é nele. É nele que nós nos apoiamos. Eu preciso me apoderar, irmãos, de toda a verdade, de todo o poder que nele tem, que nele habita. Porque ele é fiel e verdadeiro. Como eu estava dizendo há momentos atrás, tem muita gente para experimentar o que eu e você estamos experimentando. Se você é novo nesse lugar, seja bem-vindo. Nós estamos em manutenção. Nós estamos em reforma. Nós estamos de mudança. Nós também estamos vivendo isso, também nós estamos passando por isso. Nós estamos sendo transformados.
Mas essa transformação não é uma transformação minha, porque se fosse pela minha escolha, há anos atrás, eu queria só que Deus arrumasse a bagunça da minha vida. Mas Ele tinha uma vida para mim, falou assim: vem cá, larga essa vida miserável e vem para que eu tenho aqui, que a que eu tenho aqui para ti é melhor. A que eu tenho para ti é melhor, mas deixa eu te falar uma coisa, não se embaraça no meio do caminho. Não se perde com os muitos afazeres, porque você vai se tornar alguém cada vez que vai crescer, alguém cada vez maior, mas mantém os olhos fixos em mim. Mantenha os olhos fixos em mim, porque se você continuar olhando para mim, todas as coisas ao seu redor, elas vão continuar acontecendo, mas você está mantendo os olhos fixos naquilo que é prioridade. Você está mantendo os olhos fixos naquilo que é prioridade, que é em Jesus. Você foi alcançado por uma mensagem que diz de um Deus que iria te salvar, de um Deus que iria transformar a sua vida, que iria te dar uma vida nova. E essa mensagem, ela continua evidente, ela é real para esses dias, na minha vida e na sua vida. Ele está nos salvando das nossas arrogâncias. Ele está nos transformando a sua imagem e a sua semelhança. Ele está fazendo o seu novo nas nossas vidas. Por isso, deixa eu falar para você, continua com os teus olhos fixos em Jesus. Não olha para o seu arredor, não olha para aqueles que vão te ferir, que talvez vão te decepcionar. Mas continua mantendo os olhos na pessoa de Jesus, porque Ele é fiel e verdadeiro. João tem uma revelação de quem Cristo é, e ele fala: olha, os seus cabelos eram brancos como a alva lã. Ele tinha nas suas mãos autoridades, ele havia em suas mãos 7 estrelas. Ele passava por 7 castiçais e tinha em sua mão autoridade. João diz que viu que as suas vestes eram reluzentes, os seus pés brilhavam como um latão, e João fala assim: eu caí de joelhos, de rosto em terra diante da grandeza dele. Eu preciso dessa postura que me faz olhar para Ele e ter essa impressão de que Deus é tão belo, de que Cristo é tão grande, de que eu preciso me curvar todos os dias a Ele. De eu preciso me curvar e me sujeitar todos os dias à verdade do seu Evangelho, porque às vezes o meu ser carnal, o meu corpo carnal quer militar contra isso, quer se opor a essas verdades. Mas mantenha os seus olhos fixos em Cristo Jesus. Mantenha os seus olhos fixos em Cristo Jesus, porque você é instrumento de Deus, você vive para a glória de Deus. E você vai trazer muitos outros a experimentar dessa glória de Deus. Você vai fazer com que muitos outros experimentem da glória, do pão que você está experimentando. Levante suas mãos comigo e adore ao Senhor essa manhã. Adore ao Senhor, adore ao seu... Mantenha os olhos nele. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer olhar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar no teu amor. No teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor. E você sente por mim, eu sei que tudo vai ser difícil. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar, Ele estará, você estará ao meu lado, me segurando.
guiando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, de que tudo vai. E se eu cair, e se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Muito do que você está passando não diz respeito só sobre você. Muitos podem ser alcançados por meio da sua vida, por meio do seu testemunho. Quantos de nós temos em nossas casas, em nossas famílias, pessoas que ainda não desfrutam da graça do Evangelho? Quantos de nós temos em nossa rua, pessoas, vizinhos, amigos que precisam ser tocados por essa graça, por esse ambiente? Tudo isso é para que você se torne cada vez mais uma testemunha de Cristo Jesus. Eu pedi essa manhã ao Espírito Santo, eu disse: Espírito Santo, eu não queria falar de mim essa manhã. Eu não queria falar só dos meus testemunhos, assim, das minhas aflições. Por favor, libera da tua palavra, libera do teu rio. E ele meio que ministrou meu coração, eu entendi assim: filho, Cleiton, vocês têm experimentado ou nesse tempo não está caminhando desassociado à mensagem do mensageiro. O que vocês estão passando é testemunho, é o encarnar. Lembra quando a gente fala que João Batista era um precursor e que ele encarnou uma palavra? Pois é, o que você está vivendo é um encarnar de uma palavra. O Espírito Santo ministrou, então não dá para desassociar muito. Porque embora aqui no meu pensamento eu queria ministrar uma mensagem expositiva, talvez com uma boa exegese, atentando para uma introdução, um meio e uma conclusão, o Espírito não vai ser muito isso não, Cleiton, hoje. Porque a nossa mensagem, Arthur, ela não está desassociada da pessoa que nós estamos nos tornando. A nossa pregação, ela não está desvinculada. Embora esse vaso aqui seja de barro, cometa erros e pecados, ele não está desassociado. Então eu digo para você que tudo isso que nós estamos passando, é para que nós venhamos a nos tornar testemunhos da glória de Cristo lá fora. Tem familiares ao ser alcançados, tem vizinhos, tem amigos, tem tanta gente, irmãos, que precisam experimentar disso daqui. E nessa manhã eu não posso deixar de fazer aqui um convite. Eu queria saber se há alguém aqui em nosso meio essa manhã. Se essa palavra falou ao seu coração e você não confessou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, eu queria te dar essa oportunidade de você fazer parte dessa mesa. Eu queria saber se no nosso meio
há alguém que ainda não entregou a sua vida, que não rendeu a sua vida a Cristo Jesus e gostaria de fazer parte dessa nova vida, e gostaria de estar rendido a este evangelho que traz vida e vida em abundância. Tem alguém? Tem alguém que o Espírito Santo ministrou ao coração? Deus falou contigo aí no teu interior? Aleluia. Se não tem, nós glorificamos ao Senhor da mesma forma. Aplaudam ao Senhor por essa manhã. Aplaudam ao Senhor porque Ele é digno. E grandes coisas Ele ainda fará em nosso meio. Eu te abençoo para que você volte para sua casa em paz. Que a luz do Evangelho de Jesus ministre aos nossos corações nessa semana. E que a sua palavra continue operando com toda a eficácia sobre os nossos corações para a glória de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Abraça um crente aí do teu lado. Abençoa a vida dele. Que ele tenha uma semana abençoada.